Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje faz tempo que eu não trouxe o vídeo aqui de música pra vocês hoje. Então deixa o like e se inscreve no canal. Trocar de modo. Bora lá, rapaziada. Testar a velocidade dessa moto aqui. Bora lá, testar. Meu Deus do céu, velho. Vou testar de novo.